Eu vou chamar agora o Rilaneve Teixeira, que é o mediador da nossa mesa de abertura por uma cooperação climática. Ele é gestor de políticas públicas, mestre e doutor em estudos urbanos e regionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e pós-doc do nosso projeto. Chegou segunda-feira em São Vicente, mudou, saiu do Rio Grande do Norte, veio para cá. É um prazer estar aqui com você. Você apresenta o pessoal aí. Bom, boa noite. Então, como o Mário me apresentou, né, eu sou o Rilaneve, recém-chegado na cidade, cheguei segunda-feira. Atualmente, né, estou como pós-doc junto ao projeto, né, sobre a supervisão da professora Silmara. Então, inicialmente, agradecer, né, pela participação, colaboração com o projeto, né, nessa experiência aí com a USP, com as outras universidades, tanto nacionais quanto internacionais. Eu tinha preparado uma breve apresentação, digamos assim, né, de forma bem sucinta sobre o projeto, mas a professora Silmara já fez essa excelente apresentação, nada melhor do que ela mesmo, para fazer, né, essa retomada central, de forma breve, sobre o projeto. Né, então, eu vou convidar os meninos que estão, né, para compor a mesa, para falar um pouco sobre o processo, né, de cooperação climática, sobretudo nessa perspectiva da justiça climática, que é o nosso foco central, né, do projeto, coordenado pela professora Silmara e pelo Mário. Então, eu vou chamar por ordem de fala, né, das apresentações. Então, o primeiro a ser chamado é o Gabriel Mantelli, se pronuncia assim. Então, enquanto ele vai chegando, eu vou falando um pouquinho sobre ele. Ele é doutorando em Filosofia e Teoria Geral do Direito, né, pela Universidade de São Paulo, USP. É bacharel em Direito pela Faculdade de Direito, também da USP. Assessor no Programa de Defesa dos Direitos Socioambientais da Conectas Direitos Humanos. Coordenador do GT Justiça Climática, da La Clima. Autor principal do Guia de Litigância Climática e também pesquisador e advogado em São Paulo, né, atuando aí, dentre outras áreas, nas seguintes áreas, né, direitos humanos, direito ambiental, justiça climática e estudos pós-coloniais e decoloniais. Né. Então, obrigado, Gabriel. Fez uma breve síntese do que está lá no currículo dele, né, extenso. Obrigado novamente. Agora eu chamo Geórgia. Não, desculpa, o segundo é o Júnior. O Júnior Aleixo, né, que é doutorando de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o CPDA, com período sanduíche na universidade em Toulouse, na França. Possui graduação em Relações Internacionais também pela pela Federal do Rio de Janeiro, né, que é a Rural do Rio de Janeiro, a UFRJ. Coordenador de pesquisa e dados do Centro Brasileiro de Justiça Climática, com foco em justiça climática e equidade racial. É membro do grupo de estudos sobre movimentos sociais, agronegócio e políticas públicas, sediado no CPDA. Né? E, além disso, possui interesse, dentre outros campos de estudo, na economia política internacional, atores políticos e sociais transnacionais e sistema financeiro e financiarização de terras. Né? Obrigado, Júnior, também. E agora eu chamo a Geórgia, né? Desculpa aí a confusão da ordem. Então, a Geórgia Nicolau é comunicadora social formada, né, pela PUC São Paulo, criadora e articuladora de processos e projetos que envolvem, né, fortalecimento da sociedade civil e colaboração para a mudança social, pesquisadora de temas ligados ao bem viver, justiça social e desigualdade. Desde 2022, dentre outras funções, pesquisadora associada do Grupo de Políticas da Desigualdade da London School of Economics, no Reino Unido. Foi, entre 2013 e 2016, diretora de Gestão, Empreendedorismo e Inovação do Ministério de Cultura do Brasil e secretária substituta de Economia Criativa e de Políticas Culturais. E, atualmente, é diretora-geral do Instituto Procomum. Também obrigado, Geórgia. Então, a ideia é que cada um tenha uma apresentaçãozinha, uma fala de 15 a 20 minutos, e aí, quando chegar nos 15 minutos, eu dou aquele oi, né,
ir fazendo os fechamentos. E aí, após as 3 falas contínuas, né, uma atrás da outra, a gente abre para uma primeira rodada, né, de comentários, questionamentos, dúvidas. E aí, se for o caso, a gente abre uma segunda rodada para um novo conjunto de questionamentos, dúvidas. Tá bom assim? Pessoal, boa noite a todas as pessoas. Primeiro, saudar aqui minha mesa super querida, saudar vocês que estão aqui presentes, agradecer o convite de São Vicente, agradecer a acolhida da Secretaria do Meio Ambiente, muito, muito queridos. Eu vou fazer uma fala introdutória, então a gente um pouco se dividiu de eu fazer uma fala mais ampla, e aí que meus queridos colegas vão afunilando um pouco a discussão. E o tema dessa mesa de abertura, como vocês podem ver, é a cooperação climática, e a gente vai tentar fazer um pouco desse panorama, obviamente, dialogando com justiça climática. Vocês puderam ver um pouco pelo meu currículo, que eu sou da área do direito, eu sou advogado, trabalho nessa intersecção entre direitos humanos e justiça climática já há um bom tempo. Então, eu vou tentar dimensionar um pouco do que essa carreira da advocacia, o que um advogado tem feito nesse campo e como que isso está interseccionado com essa noção de cooperação climática. Eu vou começar, então, evidentemente, falando um pouquinho sobre justiça climática. Acho que todos aqui, principalmente as pessoas alunas que estão elencadas nesse projeto de pesquisa, que inclusive é super interessante parabenizar as professoras que estão levando esse projeto à frente, é dizer que justiça climática não é simplesmente falar de um ponto da justiça ou uma das matérias dentro dessa matéria do direito que trata de clima. Não é só sobre isso, assim como justiça ambiental não é só sobre direito ambiental. Falar de justiça climática é a gente reconhecer que existe ali uma questão que a gente chama no direito de justiça distributiva, ou seja, existem pessoas que estão sendo mais afetadas do que outras pessoas dentro dessa imensidão, dentro desse ecossistema social. E aí eu acho que a lente da justiça climática, ou até mesmo, acho que o Júnior vai falar um pouco também sobre isso, porque ele vem de uma organização que trabalha muito conectada com o tema, que é o tema do racismo ambiental. Acho que justiça climática e racismo ambiental caminham juntas no sentido de denunciar que existem essas desigualdades profundas, então, assim, pensar quem são as pessoas que são as mais afetadas pelo que está dando no mundo atualmente e quem são as pessoas que não são tão afetadas, mas, ao mesmo tempo, aquelas que mais contribuem para o problema. E isso a gente pode pensar numa dimensão local, como é o que esse projeto tenta fazer em São Vicente, mas também numa dimensão global. Então, quando a gente passa, e aí eu já vou tentar expandir um pouco a discussão, quando a gente passa a pensar essa cooperação climática internacional, a gente começa a ver e identificar países que, historicamente, ou pelo menos desde a Revolução Industrial, são os países que mais contribuíram para que essas climáticas estivessem acontecendo hoje em dia. E aí, evidentemente, são esses países capitalistas que a professora até falou um pouquinho no final, né, os países que estão no norte global, em oposição aos países como estão no sul global. Então, os países que a gente antigamente chamava de primeiro mundo, Estados Unidos, Europa, Austrália, em oposição aos países que estão no sul global, como os países latino-americanos, africanos, os asiáticos, que menos contribuíram com o problema. E aí existe toda uma arquitetura, do ponto de vista da União das Nações Unidas, que tem uma convenção para tratar sobre isso, que ela é conhecida como FCCC, que é a Convenção Quadro da ONU para as Mudanças Climáticas. E é por meio dessa Convenção Quadro das Mudanças do Clima, que inclusive foi assinada no Brasil em 92, no Rio de Janeiro, na ECO 92, que há mais de 30 anos se tenta pensar essa tal dessa cooperação climática em nível mundial. Acho que vocês já estão sabendo, né, mas é sempre bom afirmar ou reafirmar, né, para que a gente engajar nesses debates, de que anualmente existe, então, uma reunião de todos os países membros dessa convenção, que a gente chama de COP do Clima. No ano passado foi em Dubai, esse ano vai ser no Azerbaijão, e aí eu acho que o que mais nos interessa para nós brasileiros é que em 2025, no ano que vem, vai ser em Belém do Pará, aqui no Brasil, e vai ser a primeira vez que o Brasil recebe uma conferência do clima. Então, a gente completa aí de 92 a 25, 33 anos, eu sei de conta porque eu também nasci em 92, então para mim facilita sempre quando vou falar da conferência da ECO 92. Então a gente teve 33 anos de, entre aspas, um aprendido, que agora a gente vai poder retornar o Brasil como uma provável potência em pensar as estratégias para que essa cooperação climática continue acontecendo. Num mundo que está cada vez mais pesado, num mundo que está cada vez mais cheio de extremismos, num mundo que está cada vez mais quente e cheio de problemas.
Então, ao mesmo tempo que para nós brasileiros é uma oportunidade de mostrar como que o Brasil tem lidado com essa temática, e a gente sabe que nos últimos anos não tem sido fácil, a gente passou por algumas gestões, tanto em nível federal como em nível local, que de fato eram negacionistas, e a gente precisa falar sobre isso, a importância de falar sobre isso, e agora a gente tenta sair um pouco desse negacionismo a partir, né, do que tem mais de confiança nos movimentos sociais, numa articulação que pensa a democracia. Então, ano que vem vai ser um ano muito importante. Acho que a sociedade civil, eu também falo desse lugar da sociedade civil, tem se mobilizado bastante para esse momento. Eu acompanho essas negociações climáticas, então já faz alguns anos que eu venho presente nessas conferências internacionais. Então, ano passado eu estive em Dubai, esse ano vou estar no Azerbaijão, ano que vem vou estar no Brasil. E o que a gente vê nesses espaços da cooperação climática internacional, é isso que eu falei um pouco agora. É um mundo muito polarizado, as negociações estão cada vez mais difíceis, e ter países como o Brasil, que ao mesmo tempo tem a sua potência econômica reconhecida, a gente aí está entre os 10 países com o maior PIB do mundo, mas ao mesmo tempo a gente também tem o nosso passado, o nosso histórico colonial, o nosso histórico de país do sul global. Então a gente consegue estar um pouco nessa intersecção do sul global, mas também conseguindo sentar na mesa, por exemplo, do G20, que está acontecendo aqui no Brasil nesse momento. Então a gente tem o Brasil tem essa característica de conseguir ser um ator global muito interessante, e os países, né, os outros países acabam olhando para o Brasil também como uma figura super importante para que essa cooperação climática ela possa acontecer da melhor maneira possível. Então, acho que consegui falar um pouquinho então dessa conferência, dessa cooperação internacional, da UniFCCC, da COP de Belém. E eu acho que existem alguns temas que eu queria aqui deixar destacadas para quem gosta ou se interessa um pouco por essa dimensão internacional da cooperação climática, que são os temas que estão mais aparecendo nas negociações. Acho que são dois dos principais, né? Esse ano o grande tema é financiamento climático, que é pensar como que todo o dinheiro que circula no mundo pode ser direcionado para que mecanismos, para que ações de políticas públicas, para que parcerias com a iniciativa privada consigam ser direcionadas exatamente para projetos como esses que São Vicente precisa, como, por exemplo, aqui o prefeito falando sobre as obras que estão acontecendo nos canais, né? Como que a gente consegue criar uma arquitetura de cooperação internacional climática que o dinheiro saia desses países do norte global, que são os responsáveis historicamente pela mudança do clima, e chegue nos nossos municípios, que são os municípios mais afetados pela mudança do clima e que não contribuem tanto para a mudança climática. Então, vejam que essa é uma operação de cooperação internacional que não é simples. Não é simples porque ela tem várias camadas de você dimensionar isso, mas ela também não é simples porque os países ricos não querem pagar essa conta. Então, grande parte do que as negociações agora têm tentado fazer, né, e aí depois, se vocês quiserem pesquisar na internet, esse acaba sendo o tema que apareceu muito esse ano nas pré-negociações que aconteceram agora em junho na Alemanha, é a tal da nova meta quantificada de financiamento. O que os países ricos e o que os países, né, do sul global estão tentando fazer nesse momento? Eles estão tentando calcular globalmente quanto de dinheiro se precisa para que o mundo esteja preparado para enfrentar as mudanças climáticas. E vejam que não é um debate, de novo, fácil. Porque é muito difícil a gente quantificar tudo isso do que a gente está falando. Então, assim, quais vão ser as consequências da mudança climática no mundo, quais vão ser as consequências da mudança climática na aparelhagem de infraestrutura, nas nossas vidas. E não só isso, entra aí, para além disso, um outro debate que a gente chama de perdas e danos. Ou seja, além de tudo aquilo que a crise climática traz e de mudança para a nossa vida, existe ainda aquilo que traz injustiça, né? A gente vamos pensar, por exemplo, as enchentes do Rio Grande do Sul. Existe não só aquilo que danificou a cidade, mas também existem as perdas econômicas, sociais, de vida que aconteceram naqueles territórios. Quem paga essa segunda conta, que a gente chama de perdas e danos? É o governo do Rio Grande do Sul? São as cidades?
É o Lula? São os países ricos, porque foram eles os, entre aspas, responsáveis pela crise climática? Então veja que não é um debate, até do ponto de vista jurídico, fácil de responder. E aí, quando a gente pensa essa meta de financiamento e tal, todas essas questões elas aparecem também, de como esse dinheiro ele vai sair lá do norte global e chegar aqui nos nossos municípios. Então esse é um debate que está acontecendo, se espera que agora no Azerbaijão essa meta nova ela seja apresentada, mas está tendo muita dificuldade para isso acontecer. E o outro grande tema que eu comentava são os tais dos fundos que estão sendo estruturados exatamente para essa discussão sobre perdas e danos. Então, imagina, tudo isso de errado, de injusto, de violento que acontece com as pessoas. Não só a destruição da sua casa, que já é uma perda econômica, mas assim, as perdas culturais, vamos pegar, por exemplo, aqui no Brasil, quando uma terra indígena perde o acesso ao seu rio, não é simplesmente uma perda econômica, mas é também uma perda do ponto de vista cultural, espiritual, do ponto de vista daquela organização social. Como que nós, né, dessa sociedade capitalista, a gente consegue chegar num valor quantificado para pagar essas pessoas, ou pelo menos tentar reparar e indenizar o que elas perderam? A gente sabe que do ponto de vista espiritual isso é impossível. Mas como a gente vive no mundo capitalista, a gente precisa quantificar as coisas para, pelo menos, dar um alívio financeiro para elas. E esses fundos de perdas e danos que estão sendo estabelecidos, foram estabelecidos nessas conferências climáticas internacionais, estão tentando, finalmente, então, dar uma resposta para isso. Também, pessoal, sem respostas fáceis, sem países querendo dar dinheiro para esses fundos, e também os desafios são enormes. Então, eu acabei falando muito da cooperação climática internacional, porque acaba sendo muito do meu trabalho do dia a dia, acompanhar essas negociações, né, articular isso com a sociedade civil, mas, e aí para ir para os meus minutinhos finais, essa cooperação climática internacional, ela não acontece sem necessariamente existir em paralelo uma cooperação climática interna, né? E esse interno a gente pode pensar dentro do nosso país, dentro do Brasil, mas também ali dentro do nosso estado. A gente, antes de chegar aqui para o evento, a gente conversava ali na Secretaria do Meio Ambiente como é importante, e eu também acho isso fundamental, a gente pensar em estratégias para que os municípios que estão numa mesma, por exemplo, numa mesma bacia hidrográfica, que estão numa mesma, dividem o mesmo ecossistema, por exemplo, ou estão numa mesma região, precisam pensar políticas ambientais e climáticas de forma articulada e de forma cooperativa, né? Porque por mais que nós, enquanto seres humanos, criemos as nossas fronteiras, né, a gente sabe que a natureza e o clima ele opera de uma outra maneira. Então, eu lembro até de um debate que acontecia antes do debate de clima voltar, ficar na moda, porque é um tema que vai e volta já nos últimos 30 anos. Teve um debate que ficou muito na moda nos anos 2010, que era o debate sobre resíduos sólidos, né, sobre lixo. E aí, lá naquela época, a gente falava muito sobre os consórcios que os municípios poderiam fazer para pensar toda a operação da logística reversa relacionada a resíduos sólidos. E agora a gente também tem que pensar essa operação de consórcios, de estratégias articuladas. Acho que esse projeto de pesquisa é um convite acadêmico para que nós, que também somos da academia, dos movimentos sociais, possamos pensar em instrumentos de articulação. Porque não vai dar para simplesmente um município sozinho, São Vicente. O prefeito aqui falou de novo, com um orçamento já todo aí pensado, planejado. Como que a gente consegue, né, em municípios pequenos, dar uma resposta para algo que é tão gigante, tão complexo quanto a mudança do clima? Então, a gente vai ter que, sim, sentar com os outros municípios, a gente vai ter que, sim, pensar nessas ações climáticas articuladas, e eu acho que esse mapeamento que o projeto pretende fazer é uma iniciativa super interessante para a gente começar a desenhar. E isso, necessariamente, eu acho que meus colegas vão falar aqui também, passa não só, e aí a professora disse isso brilhantemente, né, num diálogo entre a academia e os servidores municipais, mas também para que a gente reconheça e também traga para dentro da nossa ética, enquanto servidor, enquanto academia, mas a gente reconhecer também a participação popular. Acho que a gente sabe que isso é muito desafiador. A gente sabe, de novo, já falei disso, né, que a gente está num momento de muitos extremismos, de que existe também no Brasil como um todo uma aversão aos mecanismos institucionais de participação política. A gente sabe de todos esses desafios. A gente aqui não vai
tentar dar uma receita mágica que está desconectada da realidade do Brasil. A gente sabe que é desafiador, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa tentar fazer com que a voz, de novo, aí para conectar com o começo da minha fala, para a voz daquelas pessoas que são mais afetadas, estão nesses territórios afetados pela mudança do clima, pela degradação ambiental, também estejam presentes aqui nessas conversas que esse tipo de projeto proporciona. Então, engajar as comunidades pesqueiras, engajar as comunidades, inclusive de catadores de materiais reciclados e recicláveis, por exemplo, e outras comunidades vulnerabilizadas e que estão muito conectadas com o ambiente, povos tradicionais, comunidades indígenas, né, movimentos que, de alguma forma, estejam também conectados com essas pautas, né, de igrejas, de comunidades, de associações de bairros. Tudo isso é muito bem-vindo quando a gente está pensando em justiça climática, por mais que o desafio seja gigantesco. Então, eu estou chegando nos meus 15 minutos, mediador, eu já vou encerrar para a gente ter mais tempo, inclusive, para depois, no final, talvez, fazer uma rodadinha de perguntas e respostas. Então, agradeço aqui o tempo de vocês, pessoal, contribuí com meus 2 centavos para a discussão e estou super à disposição. Obrigado e boa noite. Vai direto. Bom, obrigado, muito obrigado a todo mundo que veio, que está aqui nos escutando, pessoal que está online também. Eu sou Júnior Aleixo, como foi apresentado. Aqui eu represento o Centro Brasileiro de Justiça Climática, que é o primeiro centro no Brasil que tem feito essa discussão entre justiça climática e equidade racial, pensando especificamente em populações negras no Brasil na sua complexa diversidade, né? Entendendo que a discussão sobre justiça climática, como qualquer outra discussão hoje, ela precisa ter uma centralidade racial no debate, porque a gente é um país construído nos escombros de uma economia colonial, né, que escravizou povos e comunidades tradicionais, povos indígenas, enfim. Eu sou uma pessoa muito apegada a título. Toda vez que eu vejo um título de algum evento, de alguma coisa, eu tento ir atrás do porquê que esse título existe, como que foi criado esse título. E aí, quando eu li Por uma Cooperação Climática, eu fiquei pensando, primeiro, como a gente pode pensar, como é uma concepção de cooperação climática no contexto brasileiro. Qual é o contexto brasileiro? Por que a gente precisa cooperar? Por que a gente precisa falar sobre cooperação? E o mesmo, eu faço a pergunta, por que a gente precisa falar sobre justiça climática? Melhor, por que a gente precisa promover a justiça climática? A gente precisa promover por quê? Porque existe um processo de injustiça climática, existe um processo de injustiça dentro do setor, né, na sociedade. Então, e aí essa pergunta em relação como pensar uma cooperação climática, ou qual é o contexto no Brasil para a gente pensar uma cooperação climática, eu me atrevi um pouco, eu sei que a maior parte do público são pessoas que estão dentro da universidade, ou que passaram pela universidade, gestores públicos, né, enfim, repartição pública no geral. E eu sei que a galera que está na universidade e também gestores públicos gostam muito de números, de dados, porque a gente tem que estar a todo momento tentando evidenciar aquilo que a gente está falando. E a gente também considera a importância de trazer números, trazer evidências científicas e, óbvio, pensar evidências científicas para além do que é produzido dentro da academia. Pensar a produção científica e produção de conhecimento em territórios. Não apenas territórios que estão construindo saberes, mas territórios que estão construindo produção, estão construindo ciência e que, muitas vezes, o espaço acadêmico tradicional, hegemônico, não considera mais como um saber ancestral, que também mas é também uma produção científica em territórios. Então, eu queria trazer alguns dados só para a gente pensar o porquê que a gente precisa construir uma cooperação climática no contexto brasileiro, né? Primeiro, o Brasil é o maior produtor mundial de soja, cerca de 44 milhões de hectares no Brasil são reservados para a produção de soja, mais de 12,13% da exportação de madeira sai do Brasil, do mundo. A gente está entre os 10 países que mais mineram. A gente é o segundo maior produtor de ferro do mundo. E aí, em 2017, pensando, por exemplo, a estrutura agrária no Brasil, por que a gente tem que falar de justiça climática? Sobretudo quando a gente está falando sobre terra, território e moradia, em um contexto, no contexto do Brasil, que passou por um processo de economia colonial,
Em 2017, foi a primeira vez que o IBGE lançou, a partir do Censo Agropecuário brasileiro, foi a primeira vez que o IBGE trouxe a categoria raça e cor para dentro do censo. Isso já é uma surpresa para a gente, né? E aí, óbvio, constata o óbvio, mas a gente precisa voltar nos dados para poder evidenciar o que a gente está falando. Dentro como resultado, né, do Censo Agropecuário de 2017, indica que 87% das propriedades rurais no Brasil, ou seja, dos estabelecimentos rurais que participaram do censo, estão na mão de homens. 87% das propriedades rurais no Brasil. 60% das propriedades rurais no Brasil estão sob propriedade de pessoas brancas. E 28% estão em propriedade de pessoas negras. No último relatório, do relatório Luz, eles identificam que 42% dos esgotos são lançados por dia no Brasil. São lançados no meio ambiente, né, diariamente no Brasil. E aí, corroborando o último censo de 2022, que indica que a média nacional para domicílios com esgotamento, no geral, é de 75%. E aí, se a gente lança uma lupa para os territórios em que há a maioria de populações negras no Brasil, Norte e Nordeste, mais uma vez, a média nacional de domicílios com esgotamento no Brasil é de 75%. No Norte, a gente tem 46,4% e o Nordeste, 58,1%. O Norte está 30% a menos em relação à média nacional e o Nordeste está 20% a menos em relação à média nacional. No último, a Rede Pensão, que é a rede de pesquisadores que estão pensando em segurança alimentar e nutricional no Brasil, eles lançaram um segundo inquérito sobre fome e insegurança alimentar na pandemia de Covid-19. E, dentro dessa pesquisa da Vigisam, foi indicado que as formas mais severas de insegurança alimentar, ou seja, moderada e grave, o norte do país lidera com 54% e o Nordeste com 43,6%. Mais uma vez, são regiões em que a maior parte da população são populações negras. E aí, só para finalizar esse montoado de número, o relatório da Vigisam também indica que 65% dos lares comandados por pessoas pretas conviviam com restrição de alimentos. E agora, o último relatório do MAP Biomas, que indica que o Cerrado foi o bioma em que mais sofreu desmatamento, eles indicam que 1 em cada 4 hectares foram desmatados nas últimas 4 décadas no Brasil. E o município que mais sofreu desmatamento no Brasil nas últimas 4 décadas foi o município de São Desidério, no oeste da Bahia, que é um município que é chamado uma cidade do agronegócio, né, que, enfim, a monocultura de soja. Por que eu estou trazendo esses dados? Pensando no contexto brasileiro, um contexto de que a gente tem uma economia minero-agroexportadora extremamente concentrada, a produção agrícola hoje no Brasil ela está concentrada minimamente em 3 produtos, né, soja, cana e milho, no geral. Temos alguns outros, mas é muito menos diverso. Pensando no impacto de uma economia minero-agroexportadora para uma sociedade, para um país em que a maior parte da população é negra, e o impacto dessa economia monominero-agroexportadora tem um impacto ainda maior para populações que já sofrem, historicamente, com falta de acesso à terra, território e moradia, serviços públicos adequados de qualidade, que estão intimamente ligados a contextos de riscos climáticos e ambientais. Nesse sentido, a gente pensa em criar o Centro Brasileiro de Justiça Climática, olhando especificamente para essas populações que estão dentro desse processo e desse contexto de uma economia monominero-agroexportadora, que tem a violência racial como um processo fundante, né? A gente só entende a economia brasileira se a gente pensa e olha para dentro do nosso processo colonial. E por que a gente precisa pensar a justiça climática e injustiça climática para essas populações, para as populações negras no Brasil? Porque, pensando num histórico, né, não só um histórico de uma economia monominero-agroexportadora baseada num projeto colonial, se a gente precisa tratar de justiça climática ou pensar
a injustiça climática, a gente precisa olhar para essas categorias, para essas populações que já sofrem historicamente. E pensar a justiça climática é pensar justiça climática no geral, né? Mas é pensar de que maneira a gente consegue incidir em temáticas específicas. Pensar a justiça climática, pensar emprego e renda. Pensar a justiça climática, pensar transição energética. Pensar a justiça climática é pensar saúde e raça, é pensar, por exemplo, uma política nacional integral de saúde para a população negra, é pensar justiça climática, é pensar, por exemplo, como as populações, no geral, mas em específico populações negras, que sofrem crimes ambientais ou danos ambientais, como elas são tratadas a partir do sistema público de saúde ou em sistemas privados. Então, assim, pensar justiça climática é pensar intersetorialmente. Obrigado quem chutou aí. E aí, o Centro Brasileiro de Justiça Climática, a gente nasce com esse anseio de pensar especificamente as populações negras no Brasil, e não é só pensar os impactos de um modelo econômico como a gente vive, mas é também pensar a partir da nossa produção de conhecimento, a partir de pensar das nossas tecnologias, pensar a partir da nossa ciência, né? A gente sabe que, por exemplo, a ciência hoje no Brasil ainda é uma ciência muito endurecida, né? Tem esses debates paradigmáticos que não reconhecem a produção científica de territórios específicos, e aí a gente vê em territórios negros sociobiodiversos uma produção sem fim aí de tecnologias, de saídas, de modelos de adaptação climática, e isso é o que a gente quer trazer, né? E aí eu esqueci só uma informação, né, pensando no contexto brasileiro, né, de uma economia monoagro-mineiro exportadora, e aí eu fiquei pensando, a Baixada Santista, né, onde São Vicente está localizado, é a maior região, a maior região portuária da América Latina e que possui a maior comunidade de palafitas irregulares no mundo. Então, assim, como a gente pensa o global, a gente pensa o regional e a gente pensa o local. E por que, por exemplo, tem essa identificação em relação à maior comunidade de palafitas irregulares do mundo? Como a gente pensa, por exemplo, terra, território e moradia em territórios em que se tem essa categoria de moradias irregulares. Então, para dentro disso, a gente pensa no Centro Brasileiro de Justiça Climática. Hoje a gente está estruturado em 4 temáticas específicas. A gente tem um eixo de produção de conhecimento, e aí, dentro desse eixo de produção de conhecimento, a gente tem 7 linhas de pesquisa, que é tratar, por exemplo, a discussão sobre recursos hídricos e a gestão dos bens comuns, pensar fome e insegurança alimentar, transição energética, pensando não só em empobrecimento energético, mas também numa transição energética descentralizada a partir dos territórios, seja territórios rurais ou territórios periféricos, pensar saúde e raça, emprego e renda, pensar num grande guarda-chuva sobre democracia e direitos, terra, território e moradia, né? Como a gente pode olhar para a promoção de justiça climática, né, e o combate ao racismo ambiental dentro dessas temáticas. Para além disso, dentro do Centro Brasileiro de Justiça Climática, a gente tem uma área de educação climática, a gente faz formações tanto dentro de processos relacionados à educação, dito com muitas aspas, educação formal e educação não formal também. A gente tem uma área de advocacy e uma área de comunicação e produção de informação. E por que é tão importante para a gente fazer essa discussão interseccional entre justiça climática e equidade racial? Primeiro, porque quando a gente fala de crise climática ou emergência climática, mas eu gosto do nome de crise climática, porque quando a gente fala de crise climática, a gente também a crise climática como uma crise de direitos fundamentais. Porque quando ocorre a emergência climática, já ocorreu uma crise de direitos fundamentais e direitos básicos, políticos, civis, enfim. Então, a gente gosta de tratar essa ideia de crise climática como uma crise de direitos fundamentais, porque a gente está pautando o tempo inteiro de pensar e observar as desigualdades, pensar a categoria de desigualdade como uma categoria fundante para a gente entender por que a gente precisa promover justiça climática de maneira interseccional, né? E aí, pensando na concepção mais semântica, né, da ideia de cooperar,
e aí a gente tem um senso comum de que o que a gente precisa para cooperar, quais são os setores da sociedade que precisam estar juntos, o que a gente precisa fazer, não só enquanto sociedade civil, enquanto setor privado, né? Pensar a esfera pública dentro dessa dinâmica. Dentro do centro, a gente tem feito essa discussão, como que, por exemplo, os gestores públicos ou a esfera pública, no geral, pode pensar a promoção de justiça climática e da equidade racial, ou seja, a partir de regulamentações, políticas públicas, financiamento, pensar essa ideia de financiamento público para a promoção de justiça climática, e aí olhar para o setor privado, não apenas como um setor privado que vai investir em práticas mais sustentáveis, produtivas, mas pensar um setor privado que está investindo em estratégias sustentáveis, em respeito, né, aos direitos humanos, em promoção à igualdade racial, como pensar um setor privado a partir de não só essa política de ESG, né, de promoção social e ambiental, mas pensar na responsabilização de um setor e pensar como a gente pode promover justiça climática e equidade racial a partir dessa esfera. Pensar organizações da sociedade civil, ou ONGs, ou representações da sociedade civil, como intermediadores dessas relações entre a esfera pública, a esfera privada e a sociedade como um todo. Pensar a academia, e eu acho que é muito importante estar nesse espaço em que tem esfera pública e academia, porque a gente precisa pensar e repensar o ambiente acadêmico, tirar essa dureza específica do ambiente acadêmico, da produção de conhecimento, que parece que a discussão só é feita dentro da produção crítica em relação à produção de ciência, de conhecimento dentro de uma academia que é hegemonizada, que é branca, que é eurocêntrica. Então, a gente precisa produzir conhecimento, o que a gente chama de a partir de outras ordens. E quais são essas outras ordens? E pensar a participação da sociedade civil em relação à cooperação, no geral, a gente tem, no senso comum, né, essa discussão em relação à adoção de melhores práticas. Vamos recolher nosso lixo, vamos dar menos descarga, vamos, enfim, fazer coisas que possam preservar o meio ambiente. E a gente pensa isso, ok, é interessante, mas a gente pensa a sociedade civil dentro de uma dinâmica de cooperação em relação à própria participação social e controle social em relação às tomadas de decisões, né? E aí, só para... Não sei quanto tempo eu tenho. Deu 15, então eu já vou finalizar dizendo que, antes de vir para cá, eu estava conversando com uma amiga minha, uma liderança comunitária do coletivo Caranguejo Itabaiares, na periferia de Recife, que tem sofrido ameaças, que tem sofrido com esse modelo, né, produtivo econômico, tem sofrido ameaça, inclusive, de gestores públicos, do setor privado, tem sofrido invasão em seus territórios. É um território negro também, que precisa das águas, tem marisqueiras no território dela. E aí eu estava comentando com ela que eu ia participar de uma mesa que chamava Por uma Cooperação Climática. E aí eu fiquei pensando... por que a gente não perguntar, né, de quem está na ponta, na base, o que você entende enquanto cooperação? O que é cooperar para você? O que o Caranguejo Itabaiares precisa de cooperação? O que a gente precisa fazer em relação à cooperação? E aí ela me falou uma coisa muito eloquente, assim, que me deixou muito reflexivo, e eu queria compartilhar com vocês. Eu pedi permissão para ela, e aí, só para finalizar, eu queria reproduzir o que ela me passou, porque eu acho que o cerne da ideia de por uma cooperação climática precisa, como já foi falado aqui algumas vezes, a gente precisa olhar para o local, e nada mais, nada menos do que alguém que está no local poder dizer para a gente o que é cooperar. Eu vou só... É bem rápido, gente, prometo. Eu sou Sara Marques, cofundadora do coletivo Caranguejo Itabaiares Resiste, educadora popular, tenho 43 anos, nascida e criada em Caranguejo Itabaiares. Primeiro, Júnior, a gente precisa entender que a gente não está mais enfrentando as mudanças climáticas, né? Só as mudanças climáticas, que já é muita coisa. Nós estamos no meio de emergências climáticas, né? As mudanças já aconteceram e nós estamos no meio dessa grande emergência que atinge primeiro os nossos corpos pretos, de mulheres periféricas, quilombolas, que estamos
escondido, né, nessas linhas d'água, que eles foram colocando, que os governos, que os poderes foram colocando à margem, né, e escondendo. Então, para a gente dar enfrentamento a isso tudo, para ter cooperação, a gente precisa se juntar nossas estratégias técnicas, ancestrais, juntar tudo isso para a gente se mostrar, né? Mostrar que estamos vivas, mostrar que estamos resistindo, mostrar que estamos produzindo, né? Então, a gente precisa dizer ao mundo, né, nossas estratégias para nos manter vivos nesse projeto de política de morte, porque a falta de política é uma política, e é uma política de morte, né? Com fome, com violência. E quando a gente se junta, né? Quando a gente coopera, a gente consegue chegar até os governos, a gente consegue chegar até a imprensa, a comunicação e mostrar que a gente está vivo, né? Porque quando falta alguma coisa para a gente, para o nosso povo, são coisas primárias, né? E são coisas que a gente tira da natureza. Água, comida. E se a gente não mostrar que a gente consegue fazer isso, a gente morre. Então, a minha visão de cooperação é uma visão dessa troca e dessa junção dos nossos saberes para a gente se manter vivo e mostrar ao mundo que a gente vem usando estratégias ancestrais para estar vivo e para manter todo mundo vivo, né? Porque se você for olhar em todo pedacinho verde, tem a gente, tem nosso povo. Obrigada, gente. Muito bom. Obrigada. Bom, queria agradecer primeiro estar aqui. Adorei essa mesa com esses colegas maravilhosos. Já fizeram muita parte do trabalho, de falar várias coisas. Agradecer o convite do Mário também e dizer que eu estou bem feliz de estar aqui na universidade e também com os gestores públicos, porque eu acho que é o que a gente está precisando, né? Uma conversa intersetorial. E fico feliz. Queria parabenizar vocês, que vocês estão sendo vanguarda. Tem um preço a se pagar, mas é bom pra caramba abrir caminhos e mostrar que é possível. Então, continuem. Às vezes dá vontade de desistir, mas não desistam. Eu tenho uma apresentação, né? Você vai postar? Bom, meu nome é Georgia Nicolau, eu sou diretora do Instituto Procomum, que é uma organização que trabalha há 8 anos aqui na Baixada Santista. A nossa sede fica em Santos, ali no centro, na Vila Nova, na rua 7 de Setembro, mas a gente trabalha com várias organizações, movimentos e coletivos da Baixada inteira. E aí eu acho que eu vou concentrar minha apresentação em dizer para vocês como a gente vem fazendo isso, tudo que eles estão falando. Porque, basicamente, tudo que eles falaram, a gente vem fazendo na prática. Inclusive, essa semana, a gente teve o evento o Sul Global no Centro das Soluções, o Lab Narrativas Climáticas, foi uma parceria com uma organização da Nigéria, nosso querido professor Pedro esteve lá, parceiro. E hoje, vou fazer uma autopromoção, mas é por um bom motivo. Hoje eu escrevi um artigo, eu e a Nasrin, que é essa companheira nigeriana de uma organização, tipo o Centro Brasileiro, que fica na Nigéria, sobre o Sul Global no Centro das Soluções, e saiu na tribuna de hoje. Então, se vocês colocarem lá, Georgia Nicolau, tribuna, vocês vão ver que é justamente sobre isso que a gente está falando e fazendo no Procomum. Eu vou contar só um pouquinho do que é o Procomum, só para vocês entenderem o que a gente... O que é o... Né, assim, a gente nasce, 8 anos atrás, com a perspectiva de pensar o comum como esse conceito daquilo que é de todos e não é de ninguém, né? Em questionar o que é propriedade, né? Esse conceito moderno colonial de propriedade, né? E entender quais outros saberes e outras formas de estar no mundo coexistem com essa que a gente vê de maneira mais destacada, né? Como uma relação mercantil, etc. E a gente resolveu ser uma organização que trabalha bastante localmente, territorialmente, mas também trabalha regional e internacionalmente, porque, para nós, nunca foi uma oposição entre... Porque tem gente que fala, né, a política com P maiúsculo, minúsculo, né, o micro e o macro.
como já foi comprovado aqui, acho que essa separação ela não nos ajudou a melhorar as coisas, né? E acho que a crise climática ela mostra como a nossa interdependência ela está colocada, né? Então, algo que uma pessoa faz lá uma indústria, né? Faz lá, bate aqui e vice-versa. Então, a gente, claro, precisa segmentar para pensar as políticas, mas a gente precisa ter esse olhar o tempo inteiro, né? Para dentro e para fora. E então a gente tem um laboratório cidadão. O que é um laboratório cidadão, né? Você vai passar ou você quer que eu passe? Você vai passar aí? Pode passar. A gente gosta de falar, em vez de participação social, a gente fala de coprodução política. Por quê? Porque a perspectiva de que o Estado vai resolver todos os nossos problemas é uma premissa, também é uma invenção moderna, né? Então, assim, qual que é o lugar da sociedade entre o Estado e o mercado, né? E que relação é essa que a gente pode estabelecer que não seja de cliente ou usuário, né? Porque se a gente pensar que o Estado só existe para organizar nossas relações, ele não pode estar à parte da sociedade. Então, essa noção de que a gente precisa participar de algo que é nosso, eu acho que ela já vem um pouco, né, precisando de uma atualização. Então, a gente entende o Laboratório Cidadão, que é esse espaço que é aberto, gratuito, eu convido todos vocês a irem, como um espaço de coprodução política, né? E aí a gente tem essa coisa das diferenças no centro. E aí diferença não é diversidade necessariamente, tá? Não é representatividade necessariamente, é diferença mesmo. Pensando que é das diferenças que saem as melhores soluções, né? Pode passar. Então, para como uma organização da sociedade civil, né, a gente trabalha com muitas coisas, mas a gente basicamente trabalha com alternativas econômicas, arte e cultura, enfrentamento da crise climática e construção de espaços cívicos diversos. Basicamente, é ampliar protagonismos divergentes na democracia, né? Ampliar presenças, vozes e saberes. E pode passar. Então, a gente tem esse laboratório, né? Em 8 anos que a gente está lá, a gente não trabalha só aqui, né? Então, a gente faz laboratórios em outros países e territórios também. Aqui são só alguns números, mas pode passar, porque acho que não vem ao caso agora, depois quem quiser. E aí, o que é a diferença entre... A gente tem algumas metodologias, né? Quem se interessa por metodologia, lá no nosso site tem lá publicações, e aí todas as nossas metodologias estão publicadas em português, e a maior parte também está em inglês e espanhol. O Lab Territorial Permanente é esse espaço, então, né, de protagonismo cidadão permanente, né? Toda a programação do Lab é feita por meio de chamada pública, né? Então, a gente tem vários grupos de trabalho, grupos de pesquisa, grupos de estudo de pessoas que, digamos assim, protagonizam oficinas, ações, e dali já saíram muitas coisas, né? Coletivos, empresas, empreendimentos sociais, projetos de extensão. A gente tem uma parceria com a Unifesp há muitos anos, né? A gente tem ali uma clínica aberta, que é uma parceria com o Departamento de Psicologia da Unifesp. Então, é um espaço multissaberes, onde se realiza na prática aquilo que a gente vem falando aqui, né? De como é que a gente coloca as pessoas para cooperar, né? Como é que a gente convida as pessoas que são diferentes num país tão polarizado e desigual como esse, né? E eu sempre falo que, assim, se a gente tivesse um laboratório cidadão como tem por esquina, como tem igreja, né, e não competindo, mas a gente teria outras formas de convivialidade que não passam só pela religiosidade, mas também passam, né? Eu acho que a religiosidade é um momento importante de compartilhamento e cooperação, mas quais são os outros espaços onde a gente pode conviver e criar soluções juntas? Né? Quais outros espaços que você simplesmente pode estar sem gastar R$20 num café, né? Por exemplo. Então, um Lab Cidadão é esse espaço de produção de conhecimento para o comum, para a coletividade, né? Então, quem foi lá já viu que na fachada está escrito: entre seu saber é bem-vindo. Esse saber, que é um saber que ele é diverso, né? A gente não tem só um jeito de viver no mundo, né? Embora a gente tenha tentado, a gente não conseguiu dizimar toda a população indígena no Brasil. Aqui a Baixada Santista é uma das regiões que tem mais população indígena, né? É a região que tem mais população indígena do estado de São Paulo, né? Em todas as cidades da Baixada tem população indígena, né? Aqui, inclusive, semana passada a gente estava na Paranapuã, que é aqui em São Vicente, é uma aldeia em retomada, né, que fica dentro de um parque
E que, se você olha, né, ali do outro lado, você não imagina que tem uma aldeia indígena ali com 20 famílias. Né? E ali eles têm, assim, a gente foi lá, eu levei minha filha, assim, as crianças mal sabem falar português, quer dizer, isso significa que as pessoas estão aí há mais de 500 anos coexistindo, né? E resistindo. E a premissa é, se elas estão existindo, é porque elas criaram soluções, né? Porque o Estado tentou matar, né? Bastante, de maneira institucionalizada, vem tentando, né? Então, violência policial, etc. Então, se a gente pensar que existe um extermínio colocado e planejado, e ainda assim as pessoas estão vivas e produzindo coisas, é porque existe uma inovação gigantesca, né? E um potencial gigante. É por isso que a gente chama de inovação cidadã. E é isso que a gente está interessado em apoiar. Então, inclusive, a gente apoia com recurso, a gente apoia com mentoria. Né? Pode seguir. E aí, bom, aqui é uma definição de laboratório cidadão que a gente usa, só para vocês verem. Um espaço de produção aberta do conhecimento, capaz de acolher um coletivo heterogêneo de atores que almejam dar forma ao entorno social. Então, um espaço para aprender a viver juntos, uma incubadora de comunidades. Nesse sentido, essa institucionalidade dos Labs Cidadãos se conecta com a necessidade de diversidade epistêmica, produção política e de uma experiência democrática radical. E a gente tem, então, um laboratório físico e a gente faz laboratórios temporários. Então, a gente já fez no Uruguai, na Colômbia, e agora a gente vai fazer uma em Brasília, em parceria com a ENAP, que são laboratórios temporários, onde as pessoas cooperam para produzir soluções. Né? E algumas coisas são comuns a qualquer das nossas metodologias. Né? A questão da chamada pública, né, da diversidade e a diferença de saberes e expertises, e a questão do cuidado, o cuidado entre si, com os outros, com o espaço e a corresponsabilização. Por que eu estou falando isso? Porque essa perspectiva de que assim, a gente precisa viver ao máximo na maneira como a gente quer que o mundo seja. Né? Então, se você for no Lab, durante os dias do evento, a gente tinha uma tenda de cuidados. Porque a gente entende que assim, não basta só a gente ficar aqui fritando, né? Se a gente quer, de fato, incorporar outras formas de viver e que não são as que nos trouxeram até esse colapso, a gente vai precisar experimentar, trazer para o corpo, sonhar. Então, tinha uma tenda dos sonhos, né, no evento, com as estagiárias de psicologia. Né? Tinha, enfim, escaldapés, chá, tinha a clínica aberta de psicanálise, estava lá atendendo, né, enquanto a gente falava. Porque aí a gente vai entendendo que assim, fazer política não precisa ser tão duro. Né? Não precisa ser essa máquina de moer gente que né? Muitas vezes, né? Porque a gente está ali, eu já, enfim, hoje eu passei lá na repartição, me deu até saudade. Eu trabalhei, né, na repartição muito tempo e é muito difícil, né? Assim, porque a gente tem muita coisa para fazer e pouco recurso, né? Mas eu acho que isso que vocês estão fazendo é a coisa mais bonita que se pode fazer, que é olhar para fora e chamar a gente para vir junto, né? E dá trabalho, claro. Ninguém está dizendo que é uma grande panaceia, né? Dá trabalho, mas é justamente esse trabalho que é a democracia, né? Porque a democracia, no fundo, é um regime de deveres, né, gente? A gente ficou entendendo que é um regime só de direitos, mas é um regime de deveres. A gente tem deveres, a gente tem que trabalhar para as coisas acontecerem, né? Quando você vai, por exemplo, num terreiro, você vai fazer uma obrigação, né? Quem serve a, por exemplo, espaços religiosos, você trabalha, né, para que aquela coisa aconteça. Então, o trabalho ou o serviço, né, ele faz parte de qualquer espaço de coletividade. Né? E eu acho que a gente esquece isso às vezes e fica assim, como se a coisa fosse acontecer. É claro que cada um tem seu papel, né? Longe de mim defender o Estado mínimo, tá, gente? Mas eu acho que a gente tem que entender qual que é o papel de cada agente aí nessa conjunção. Pode seguir. Bom, então, eu já falei do Lab, eu vou seguir só para a gente não... pode seguir isso também. Depois vocês podem acessar isso, tá? Isso aqui também eu já falei. Eu não vou... Pode seguir também, porque senão a gente não vai... Já falei do cuidado também. Bom, e aí a gente chega na Rede Comunitária pela Justiça Climática na Baixada Santista, que eu queria convidar todos vocês a participar. É uma ação que a gente começou esse ano. A gente vem atuando nessa agenda desde 2019 com laboratórios de mudanças climáticas. A gente fez em Santos, fizemos em Olinda e Recife, né, em parceria
com parceiros locais, e sempre prototipando soluções, né? Desde soluções para adaptação do tipo uma calha que você consegue fazer de baixo custo, né? Para você fazer drenagem da água da chuva em casas. Ou teve gente que desenvolveu, por exemplo, encapamento de móveis, né? Isso não é uma solução permanente, mas assim, para quem o tempo inteiro convive com enchente e ficar perdendo o tempo inteiro os seus móveis, isso é uma solução de baixo custo e com alta replicabilidade, né? Então a gente estava olhando mais para isso, né? Mas aí esse ano a gente resolveu que a gente precisava, assim, fazer algo maior. Por quê? Porque o tempo acabou, né? E a Baixada precisa se articular como região metropolitana que é. Porque não tem separação entre São Vicente e Santos, né? Ela é imaginária. Então, por exemplo, a gente precisa falar dos mangues. Os mangues eles vão até Cubatão, né? Então, assim, tem lá em Cubatão tem lá a galera do Manguezal ao Vivo, por exemplo. A gente precisa olhar para o que já tem e para o que precisa ser construído. E é claro que o poder público tem um papel fundamental, mas a sociedade civil precisa pressionar e precisa propor. É isso que a gente está falando. E a gente precisa conversar. Então, a gente já fez alguns encontros, a gente chamou pessoas diversas. No nosso encontro agora internacional, estava também pessoas da prefeitura, academia, sociedade civil, movimentos, pessoas atingidas. Então, estava a dona Rose, que é da União dos Atingidos de São Sebastião, estava na mesa do Pedro, todo mundo quase chorou, ficou segurando as lágrimas lá, foi difícil, mas foi muito bonito. Quer dizer, o Lab Procomum é esse lugar onde você vai ouvir a dona Rose, o Pedro e o Mário na mesma mesa, né? É um professor, uma mega liderança, né? E um gestor público. Todos eles têm algo a dizer e todos eles precisam contribuir, né? Todos nós, para a Baixada e para o Brasil que queremos, né? Essa é a premissa, né? E o meu saber, o saber deles, o saber da dona Rose, eu nunca vou ter o saber que ela tem, nunca, entendeu? E vice-versa. Então essa troca, assim. E aí é sair um pouco desse lugar de apontar dedos, né? Assim, claro que a gente sabe das diferenças políticas. Acabou, tá bom. Tá bom. Mas eu quero dizer assim, eu não sou ingênua, tá, gente? Eu fui diretora do Ministério da Cultura num momento muito complexo do golpe, 2016. Assim, eu sou zero ingênua, eu gosto muito de política, coordenei vários conselhos, né, quando eu estava no Ministério da Cultura. Mas há 8 anos eu vejo quanto é possível fazer diferente, quanto é possível sentar na cadeira e conversar e convergir, quando a gente tem transparência, né, e uma perspectiva de distribuição de poder verdadeiro, né, para poder a tomada de decisão ela ser feita de maneira equânime, visando sempre o bem-estar coletivo das pessoas e a redução da desigualdade, porque a desigualdade social ela não faz mal só para quem está na base da pirâmide, entendeu? E eu acho que a gente precisa taxar grandes fortunas, tá? Mas isso é um outro assunto. Pode seguir. Mas é fato. Aí são umas fotinhas lá do espaço das nossas encontros. Não lembro se tem mais alguma coisa, deixa eu ver, pode passar. Isso aí foi uma pessoa que escreveu. A gente sempre pergunta, por que você veio aqui, né, na rede de justiça climática? Aí uma pessoa escreveu, eu não quero ser o violinista que toca enquanto o Titanic afunda. Acredito na mobilização. Então, assim, é um pouco desesperadora essa frase, mas eu gosto porque ela mostra a perspectiva de que, assim, para nós que somos gestores públicos ou já fomos, assim, às vezes a gente se sente muito solitário, mas a gente não precisa resolver tudo sozinho, porque é impossível que vocês tenham todas as soluções. Impossível. Ninguém vai ter. Nem a academia, nem a política pública, entendeu? É preciso olhar para os lados e organizar o conhecimento, a quantidade de conhecimento que está disponível nos territórios. E um laboratório cidadão ele é um lugar de organizar esse conhecimento e transformar ele, né, em ação. E é isso que a gente está fazendo com a Rede de Justiça Climática. A gente vai continuar os nossos encontros e, aí, com isso, a gente vai construir uma agenda conjunta. Lembrando que tem eleições em outubro, né, gente? Então, assim, vamos organizar essa conversa, né? Vamos fazer ela de verdade, né? Vamos trazer as pessoas que vão concorrer, né, para o Executivo, para o Legislativo, né? Porque esse é um problema que é um problema de todos, né? Não, é um problema de todos. E é claro que algumas pessoas vão sofrer mais do que outras, e a gente precisa sempre estar do lado dessas pessoas, né? Mas a gente precisa trazer todo mundo para essa conversa, ou quase todo mundo. Algumas pessoas a gente pode deixar de fora.
Algumas a gente pode soltar a mão, não tem problema. Pode passar. Bom, isso aqui são só alguns desafios que foram identificados no encontro da rede, dos encontros da rede, porque a gente está fazendo um trabalho de sistematização. Então, todo encontro, a gente tem uma ou duas pessoas que estão sistematizando. Isso vai virar um caderno. Tá? Então, aqui vocês podem ver um pouco... Tem várias coisas aí, né? Mas uma coisa que me toca sempre que a gente faz as conversas é a coisa de escutar. Sabe? A gente precisa aprender a escutar mais. A escutar de verdade. Sabe? E, quando a gente escuta, a gente conseguir se esvaziar para escutar o saber da outra e do outro de maneira que aquilo nos afete. Né? E isso é muito importante para quem está, né, na gestão municipal, que é, assim, a unidade básica onde vai acontecer os problemas da crise climática. Né? É vocês que vão sofrer mais, né? Vocês que estão aí na unidade municipal. Né? E a gente precisa entender, né, que já tem solução, que já tem ideias, que já tem conhecimento sendo produzido, já tem projeto. Como é que a gente faz todo mundo, né, se organizar? Né? Pode seguir. Aí, esse é o site, tá? Quem quiser. Rede Comunitária Justiça Climática Machado Santista. Tem um QR Code aqui. Depois, quem quiser entrar, ler todas as sistematizações e receber os informes dos próximos, é só entrar aí. E eu fico... Pode passar, que eu tenho meu contato na última, para vocês poderem tirar a foto. Pode. Aqui tem as nossas redes, @procomum e georgia@procomum.org, para vocês entrarem em contato, porque a gente está disponível. Ali tem uma equipe permanente, o Lab funciona de terça a sábado, das 11 às 18, e é aberto a todas as pessoas, tem uma programação permanente, todos os dias. E, além disso, você tem espaços que vocês podem acessar. Tem uma biblioteca, tem um espaço de rádio, tem uma horta de permacultura, tem um hackerspace com impressora 3D, enfim, espaço de trabalho. Tem 1.200 metros quadrados, tem uma cozinha comunitária que dá para ser utilizada. Então, se vocês estiverem por Santos e quiserem colar lá. E, se vocês tiverem espaços aqui, quiserem fazer um Lab Cidadão, a gente pode ajudar vocês a construírem. E não precisa ser um espaço novo. Vocês podem transformar uma biblioteca num laboratório cidadão. Né? É mais uma coisa de como a gente faz o enquadramento daquele equipamento, né? Daquele espaço físico, como um espaço de promoção, de produção de política, né? E de encontro de saberes para uma mudança, né? Uma transição para um mundo outro, né, que caibam muitos mundos, digamos assim. Obrigada. Bom, boa noite novamente, né? Primeiramente, agradecer, né, aos três pelas exposições, excelentes exposições. E eu acho que ficou muito bom dessa forma como foi conduzida, né, do macro, digamos, para o micro, digamos assim, trazendo a experiência do Gabriel, né, sobretudo no cenário mais internacional, mundial, depois com o Júnior com o cenário mais brasileiro e a Geórgia para finalizar com o cenário mais local, digamos assim, né, da Baixada Santista, etc. E aí, só para pontuar dois aspectos aqui que, né, eu acredito que chamam a atenção na fala e que é bastante comum na fala dos três, né, pelo menos na minha visão, essa preocupação com a cooperação climática que inclua a justiça climática, né? Ou que se volte para pensar como a justiça climática ela pode se integrar, se incorporar nesse contexto de cooperação climática, né? Ficou muito claro que tem uma preocupação, tem um contexto de preocupação pensando possibilidades, desafios, entraves, obstáculos nesse sentido, né? E um outro aspecto, né, que me chama a atenção, não somente pelas falas, mas também, né, por um recente estudo que saiu aí sobre as 7 cidades brasileiras, né, que estão em situação de risco, né, que estão sendo ameaçadas pelas inundações e que, né, 3 ou 4 cidades são do Nordeste, né, de onde eu venho, do Nordeste brasileiro, que Recife, São Luís, Fortaleza e Salvador, né? E o como também essas gestões estão despreparadas para um pensamento, uma discussão, uma efetivação da discussão climática, né? Eu acho que em 2021 a gente produziu um artigo que fez um mapeamento das iniciativas das capitais, das 9 capitais do Nordeste, né, dos 9 estados do Nordeste,
E a gente observa que as cidades não estão preparadas para esse cenário, né? Quando a gente observa que a questão climática não aparece no plano diretor, não se tem arranjos institucionais para pensar a questão climática, não se tem a elaboração de uma política climática para se pensar esse contexto, enfim, uma série de desafios, né? Mas o que me chamou mais atenção na fala dos três foi muito nesse sentido dessa preocupação de uma cooperação climática para a justiça climática, que é o ponto central do projeto, né? Então, eu não vou me esticar muito para a gente abrir para o público, né? Novamente agradecer. As 3 exposições foram excelentes, né? Na verdade, não exposição, mas uma aula, né? Dos 3, pelo menos para mim, foi muito enriquecedor nesse sentido. Então, a gente abre para a primeira rodada, né? De comentários, dúvidas, questionamentos com 3, né? Um bloco com 3 questionamentos, com 3 pessoas que quiserem aí. Mário já está inscrito. Quem mais? Mais ninguém? Então, tá. Eric, né? Outra para fechar. Rosana. Então, Mário? Minha pergunta é para o Gabriel. Eu, como gestor público, preciso saber disso, né? Você que está acompanhando os fóruns aí globais sobre o assunto e até estava na nossa conversa lá, foi feito um questionamento sobre a responsabilidade dos gestores, né? O que você está vendo em relação a isso no judiciário, né? Para ver se eu preciso trabalhar mais ou posso ficar mais tranquilo. Se você puder falar um pouco para a gente. Eu vi que recentemente teve um processo que era, acho que, mulheres da Suécia que ganharam um processo, né? Então, dá um panorama disso que está acontecendo para a gente, por favor. Acho que minha pergunta é mais voltada para a Geórgia, mas se alguém tiver exemplo também pode complementar. Em relação a esses laboratórios, assim, você tem algum exemplo de caso assim de decisões assim que claramente mudaram, que se tornaram mais, que entranharam assim mesmo nas decisões da cidade, assim, de algum estudo de caso, assim, alguma coisa assim mais que exemplifique melhor, assim? A minha pergunta, né, é para a Geórgia. A gente hoje estava no encontro regional. Eu participo do fomento, estou fomentando a organização da Política Pública de Segurança Alimentar no município, e a gente compõe a comissão regional, que é ligada ao Conselho Estadual de Segurança Alimentar. E nessas agendas, tanto do Conselho Municipal, Estadual, Regional, a gente, praticamente os mesmos grupos que está fomentando segurança alimentar, é o mesmo grupo, tem muitas pessoas da economia solidária. E hoje, praticamente, eu estava com as grandes lideranças da Baixada nessas 2 temáticas, segurança alimentar e economia solidária, lá no município de Peruíbe. Na parte da manhã, a gente fez essa reunião da comissão, que é ligada ao Conselho Estadual, e, à tarde, a gente fez uma reunião do observatório, que foi uma necessidade desses grupos de técnicos das prefeituras ou das entidades, ou mesmo as lideranças comunitárias, né, desses empreendimentos, que entendem que esse espaço de conselho ele acaba ficando pequeno, e a gente quer estudar um pouco mais, se preparar mais, porque a gente se sente sozinho nessa construção, porque, muitas vezes, o poder público não dá conta, eles não têm essa compreensão, e a gente entende que a gente tem que se organizar, né, para poder levar as coisas de maneira mais organizada para a política pública, porque não é o cara que é empresariado, que vai ter dinheiro, que vai vir construir a política pública, e nem o político, que muitas vezes não tem essa noção e está alinhado com outras agendas. E assim, a gente olha para o lado e a gente fala, só somos nós mesmos. E a gente até se percebeu hoje que a gente é bastante gente, é um grupo forte, que já está há bastante tempo nessa luta, só que a gente não tem dinheiro, né? São pessoas que vêm de camadas sociais bem desfavorecidas, os nossos serviços, os nossos grupos, os nossos espaços são com condições muito precárias, né? E você deu várias luzes aqui agora, e eu achei muito conveniente, porque pareceu demais, assim, parecia que estava alinhado. Hoje parece que eu fiquei o dia inteiro na mesma agenda, falando mais ou menos a mesma coisa, e você traz luz, porque você vem com... Todos vocês, lógico, não só as suas falas de vocês também foram fantásticas. E aí eu agradeço demais essa oportunidade de estar aqui hoje. Pensei várias vezes se devia vir ou não, porque mais uma coisa para a minha agenda, mas não, gente, é tudo a ver.
parece que a gente fica indo em várias ações, mas se naquela ação, e hoje ficou muito claro isso, a gente vai, mas a gente fecha uma agenda e amarra uma coisa na outra, é como se tivesse uma grande coxa de retalho e a gente tivesse todo mundo amarrando os nós, né, fazendo o traçado todo, e daqui a pouco a gente vai ter uma grande rede que vai cobrir, vai proteger, e assim. Aí tem vários outros desenhos que a gente pode ver. E aí eu queria saber a possibilidade que tem, se você já está em alguma, se vocês na Procomum já está nessa discussão de segurança alimentar lá por Santos, ou se vocês já falaram com alguém. Acabei de postar aqui no grupo, postei o seu contato, falei que a gente vai fazer, já te dei um oi aí no seu WhatsApp e já coloquei você, mesmo se você querer. Eu já coloquei como uma sugestão para o pessoal que está coordenando o Observatório da Baixada Santista, para fazer, nem que seja um encontro lá, ou fazer alguma discussão, uma reflexão junto, porque essa discussão que você fez hoje, eu acho que é fundamental para essa rede que vem se formando. E a gente está a nível nacional, São Vicente foi escolhida para fazer parte da Estratégia Nacional de Segurança Alimentar. No país só foram 60 cidades, no estado de São Paulo só apenas 3 cidades, que é São Paulo. Não, algumas do interior, mas assim, da Baixada só tem São Vicente e Santos, por conta de serem cidades grandes com grandes vulnerabilidades também. Ao mesmo tempo que a cidade grande, né, ela tem essa questão da desigualdade muito acirrada, e aí elas foram escolhidas para ser as cidades que estão recebendo as informações, um processo de aceleramento das questões de segurança alimentar. E eu estou estendendo para as cidades das novas cidades todas as informações e capacitações e recursos que a gente vê. E eu acho que se a gente conseguir afinar com vocês nem que seja um dia, uma agenda, alguma coisa, eu acho que você vai contribuir muito com a gente. E aí a gente está pedindo esse favor aí de estreitar esses laços. Obrigada, gente. A pergunta de milhões do Mário, que tem levantado as cabeças dos gestores públicos, os cabelos, na verdade. Acho que é o seguinte, ele citou um caso que aconteceu na Suíça recentemente, o que tem acontecido no mundo todo, né? Acabei focando mais nesse meu papel de acompanhamento das negociações climáticas, mas eu também sou advogado, a gente trabalha muito com esse contencioso e a gente chama esse movimento de litigância climática. Como que a gente leva todas essas discussões para além do legislativo e do executivo, que normalmente é onde a discussão acontece, para o judiciário, né? Então, nem deu tempo de eu falar também dessa outra parte aí, desse grande ecossistema climático que a gente tem hoje no mundo todo. E o Brasil, felizmente, assim, tem acompanhado de uma maneira muito veloz toda essa formulação de litigância climática. Hoje, a gente tem cerca de 80 a 100 casos climáticos no judiciário brasileiro, tirando Estados Unidos e Austrália, que são os grandes países que têm muitas ações, a gente está entre os países com mais litigância climática atualmente no mundo. Então, isso aconteceu de 5, 6 anos para cá, teve um boom gigantesco. Tem dados aí em várias reportagens que vocês podem pegar na internet sobre litigância climática. E aí o que acontece, né? Qual que é o grande foco da litigância climática neste momento? Primeiro é responsabilizar não os gestores públicos, então, para dar uma acalmada, mas responsabilizar o Estado, né, e o setor público como um todo. E aí, pensando, vamos responsabilizar a União, vamos responsabilizar os governos estaduais, vamos responsabilizar os municípios, quando a gente pensa aqui no nosso modelo brasileiro. Então, tem tido muitas ações civis públicas questionando a falta de implementação de políticas públicas relacionadas ao clima, a ineficácia, o descumprimento, por exemplo, da apresentação de um plano de adaptação, que era um outro tema que a gente estava conversando aqui. Às vezes acontece, por exemplo, no estado de São Paulo, tem acontecido com muita frequência, de você ter um dinheiro reservado para, por exemplo, resposta, preparação, todo o ciclo do desastre, que não é utilizado, e aí isso também pode ser questionado via judicial. Por que não se utilizou aquele dinheiro, por exemplo, no caso que aconteceu em São Sebastião? Então, a gente tem o recurso, tem muito dinheiro, por exemplo, o caso de São Paulo, mas não utiliza da maneira correta. Por que isso acontece? E aí o que acaba acontecendo é uma responsabilização mais do ente público do que da pessoa que está por trás daquela pasta. Isso não quer dizer, Mário, que no futuro
isso possa começar a acontecer. A gente está vendo que está se intensificando, né? Cada vez mais isso está aparecendo no noticiário, e quando cada vez mais isso aparece no dia a dia do eleitor, do cidadão, mais ele vai cobrar do seu gestor público. Então, eu acho que é um desenvolvimento até que natural dessa litigância climática, ela começar também a bater na porta desse gestor público. Não sei como isso vai acontecer, porque esse movimento, ele mais ou menos aconteceu da mesma forma de quando o Brasil aprovou a sua lei de crimes ambientais, eu acho que foi em 98, né, quando, pela primeira vez, aí você teve um caminho para responsabilizar pessoas e empresas por, não só as empresas, mas os dirigentes das empresas por crimes ambientais, né? Muita gente do Ministério Público começou a entrar com ações, né, por crimes ambientais contra as empresas e tentando também responsabilizar o corpo diretivo. O Judiciário não recebeu isso de uma boa forma, então até hoje você não consegue ver alguém que foi condenado por crimes ambientais no Brasil. Eu acho que deveria acontecer, mas o Judiciário não foi muito receptivo a isso. Eu estou fazendo essa comparação porque eu acho que para o clima pode acontecer a mesma coisa. Então, ainda que seja um desenvolvimento natural, eu ainda não sei como isso vai acontecer. Na prática, então, não tem acontecido. Então, o caso das suíças, das velhinhas suíças, das nossas amiguinhas, elas não... ali era uma discussão, inclusive, até mais ampla, porque foi parar no Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Uma discussão aí muito mais abstrata de qual que é o papel do Estado suíço frente às mudanças climáticas, que ele tinha ali que fazer uma redução, mitigar suas emissões, não conseguiu fazer, e isso afetava a vida das pessoas mais idosas. Então, o Estado suíço foi responsabilizado, foi condenado, e agora ele é chamado a apresentar um plano novo e cumprir com esse plano novo. Então, os gestores não foram. E aí, para fechar, na semana passada, ou retrasada, surgiu, dentre outros os casos que estão surgindo lá no Rio Grande do Sul, uma ACP, que foi proposta pelo Ministério Público Estadual. E aí eu fui conferir aqui agora da sua pergunta, ele não coloca no rol dos réus os gestores, só os municípios e a União. Tá? Então, acho que, neste momento, eu não vi nada ainda relacionado a gestores públicos, mas é uma coisa que pode se desenvolver, né? Porque eu acho que essa litigância climática ela está se desenvolvendo assim, muito rapidamente. Ela vai crescer à medida que o problema vai crescendo, né? Também. Então, e respondendo à sua pergunta, Eric, né? Eric, uma das coisas que surgiu no Lab há alguns anos e que se tornou muito grande e atuante na região é o ATIS na Baixada. Eles são um grupo de urbanistas e arquitetos que foram, acho que, nos primeiros labs que a gente fez, chamada pública, e eles começaram a colocar a questão da lei de ATIS, né, que é a Lei de Habitação de Interesse Social. E eles vieram um grupo muito grande, que já estão, acho que, se não me engano, no 5º projeto, em parceria com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e fizeram várias ações, né, e meio que instauraram... Você vai ter que ir embora? Só agradecer aqui, gente. Desculpa, muito obrigado. Tive problema com o transporte, eu vou ter que voltar 1h40 mais cedo para casa, mas... Prazer. Tchau, gente. Tchau. Boa viagem. Então, a ATIS na Baixada, eu acho que eles são um grupo de trabalho que, de fato, cresceu muito rápido e, digamos assim, instaurou uma agenda de habitação de interesse social na região. Eles sentam no Conselho de Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Urbano, eles captam recurso. A gente, usando o nosso CNPJ, porque eles nunca quiseram virar uma organização, mas a gente já está no 5º projeto com o CAL, e captaram milhões, assim, para fazer projetos de habitação de interesse social em vários territórios da Baixada, que é uma lei, né? É uma política pública isso. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa muito interessante, que só surgiu porque o Lab existe. E você vai ter, aí já falando com a colega ali, muito prazer, adorei. A gente ali tem várias coisas que passam por ali. Então, a gente já teve a Rede de Economia Solidária se reuniu lá por um tempo.
A gente agora tem uma rede de equipamentos de saúde que se organiza e se reúne lá toda terça-feira. Então, SUS, a nossa área de cuidados do Queiro. Assim, está tendo uma articulação capitaneada pela Luísa, da nossa equipe, de equipamentos de saúde. Então, assim, tem uma interface bem grande com ali mesmo onde a gente está, tem um CRAS, tem uma UBS, tem um centro de população de rua, né? Ali tem, inclusive, pessoas em situação de rua que frequentam o Lab, inclusive, né? Então passa muita coisa ali nos últimos anos, tudo que você pode imaginar já passou. Então a gente já deve ter tido várias interfaces aí com algumas das pessoas do observatório, mas vocês são a cara do Lab. Se vocês quiserem usar a infraestrutura para se reunir, para desenvolver projetos, né, é a cara do Lab, e ali é só você escrever lá para a gente que eu te articulo lá com a equipe. Eu não sei se você quer mais exemplos ou já foi suficiente. Foi? Não, porque senão eu vou ficar aqui falando até amanhã. Tá bom. Obrigado. Gabriel vai querer fazer uma pergunta também, agora no segundo, ou era para o Júnior? Tá. Boa noite. Eu me chamo Gabriel, sou doutorando no Procan. Minha pergunta é mais específica para o Gabriel, porque eu fiquei pensando muito na questão do acesso a recursos, né? E muitas vezes eu vejo que os consórcios e as regiões elas conseguem acessar recursos no nível federal quando elas vão em grupo, né, em grupo de municípios, pressionar o governo federal atrás de recursos. E eu pergunto se você tem exemplos dessa pressão nos fóruns internacionais, se você consegue acessar recursos, por exemplo, do Fórum Amazônia, mas não só da Amazônia, mas também pensando no Sudeste, como região e como um grupo de municípios. Obrigado. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, porque eu sou mestrando, acabei de iniciar o meu mestrado também, e muitas vezes nas discussões, principalmente sobre a legislação ambiental ou sistemas de estruturação de cidades, territórios, a gente acaba discutindo algumas brechas e algumas coisas que acontecem dentro da própria lei, desse sistema de formação, e a gente fica assim meio cabisbaixo, tipo, como que eu posso realmente chegar a um ponto a fazer alguma coisa que seja relevante para a sociedade, né? E hoje eu, enquanto mestrando, iniciando nessa carreira, nessa área de pesquisa, eu consigo olhar para vocês e ver como jovens líderes em quem eu posso também me espelhar, né? Não só são mentes além, claro, das mentes que já escrevem, sei lá, desde 1900 e bolinha, é legal para a gente que está iniciando ver também jovens pensantes e estando aí na frente de iniciativas, tanto internacionais quanto também dentro de municípios, e tendo uma relevância tão bonita. Então, eu agradeço vocês, enquanto pesquisador, por poderem estar aqui hoje com a gente, né? E a minha pergunta seria... cada um na sua expertise, né? O que vocês identificam como a principal, ou pelo menos a primeira ação que um município deveria ter, enquanto município realmente, mais uma ação física, para se iniciar um processo de ajuste às mudanças climáticas? Mais alguém para fechar o segundo bloco com 3? Não? Tá, ótimo. Então, começa com a Geórgia dessa vez. Segundo meu colega, sim. Eu primeiro agradeço pelo jovem. Fiquei muito feliz. Não, brincadeira. Não, eu acho legal isso que você falou, assim, da gente. Eu sou uma pessoa que eu também não gosto de olhar para o problema e não conseguir ver solução. E eu acho que a questão de onde a gente está chegando é um pouco, né, desafiador, manter o ânimo de vez em quando, né? Mas eu acho que, assim, uma das coisas que a gente vem conversando lá no âmbito da rede,
Até o Pedro estava lá no Lab um dia, junto com a Seclima, de Santos. Que é isso, Santos tem o PAX, que é o Plano de Ação Climática, né? Que, assim, teve dinheiro de cooperação internacional. É um plano bonito, mas ele falta as pessoas dentro do plano. Entendeu? Assim, uma cidade inteligente não se faz sem sua gente. Essa é uma frase que a gente gosta de falar no Procomum. Então, a galera fica pensando em 1 milhão de arquiteturas, mas esquece das pessoas. Então, assim, a primeira coisa que o município deve fazer é olhar para o seu território. Entendeu? E aí, eu sei que isso parece... Assim, não sei, essa frase pode não significar nada, mas ela significa muita coisa. Quando a gente começou a fazer o Procomum aqui, todo mundo me perguntava por que a Baixada não tinha nada. Inclusive pessoas daqui, né? Mas também os paulistanos que são meio ensimesmados. E, assim, tem muita coisa aqui. Tem muita gente fazendo coisa. Muita gente fazendo coisa. Em todas as esferas e classes sociais e territórios. Se vocês olharem lá o banco de dados do Procomum, a gente já fez muitas chamadas públicas desde 2016. Tem gente fazendo tudo quanto é tipo de coisa, muitas vezes sem dinheiro, né? E eu não acho isso bom, tá? Não estou falando que isso é glamour, mas, assim, as pessoas, elas são ativas em suas comunidades, em seus territórios, elas constroem soluções, elas desenvolvem projetos. Tem uma pesquisa da iniciativa PIPA que levantou que 95% das ONGs no Brasil, elas são lideradas por pessoas periféricas e com R$5.000 ano. Tirando, assim, as ONGs, né, que eu considero, inclusive, o Procomum, né, que é uma organização que conseguiu captar recursos até agora para se sustentar. Mas tem muito movimento coletivo ligado à igreja, ligado a bairro, associação, vizinho. As pessoas estão fazendo coisas, né? Essa inteligência ela está no território. E existem metodologias, e o Procomum tem algumas delas, mas não é o único, onde você pode ativar esse saber e construir essa rede, né? E isso é um asset, né? Para quem gosta do mercado financeiro, é um asset, gente. Entendeu? É um asset. E não é papo de comunista. É asset, entendeu? É recurso. Embora eu ache legal até os comunistas, não é sobre isso, mas é um asset, assim. As pessoas têm saberes, inteligências desenvolvidas nos territórios, têm projetos, vamos olhar, vamos chamar as pessoas para conversar, vamos construir infraestrutura de participação que não seja 14h, uma audiência chatérrima com café ruim. Entendeu? Se você for no Procomum, você vai ver que sempre tem comida boa. As pessoas precisam ser bem tratadas, elas precisam ser cuidadas, entendeu? Não dá. A infraestrutura de participação social é assim, você tem que, primeiro, não trabalhar, né? Segundo, você tem que ficar horas ouvindo as pessoas falar, porque ninguém escuta, só quer falar, e tomar café ruim, entendeu? E aí as pessoas só falam e ninguém escuta. Né? Eu sei que é uma caricatura, tem muito conselho que funciona, mas eu estou, né, fazendo de propósito, para a gente entender que existem outras infraestruturas de participação que promovem a fraternidade e a cooperação. O que eu quero dizer? Nos meus anos de Procomum e antes, porque eu sou ativista há muitos anos, o que está comprovado para mim? A cooperação ela não é simplesmente natural, ela não acontece assim como a competição. Você tem que desenhar a infraestrutura para isso acontecer. Entendeu? Não é assim, cooperem. Não, gente, assim, como é que a gente desenvolve um jeito, uma metodologia que as pessoas queiram cooperar e que elas consigam cooperar? Por isso que o cuidado é tão importante, porque se você não cuida das relações, se você não cuida das pessoas, é isso, assim, 2 palitos, todo mundo já brigou, não adianta, não vai funcionar, nada vai mudar, não vejo o resultado, é isso aqui, né, o fulano é bolsonarista, ciclano é petista, e pronto, acabou. Entendeu? Então, eu acho que, assim, se preocupar com o design, né, e escutar, né, promover infraestrutura de produção, de participação, pode dar trabalho, mas depois economiza tempo, sabe? Porque uma política sem pessoas é uma política que não tem aderência, entendeu? E aí você consegue, inclusive, menos dinheiro. Porque se você tem aderência da sociedade civil, se você tem um plano em voga, você consegue emenda, sabe? Você tem uma galera que vai se articular junto com você, vai lá. Se você não faz, você fica ali, você e a Cooperação Internacional Alemã, entendeu? Que é o GIZ, pelo amor de Deus. Tá, beleza, tem dinheiro, fez um plano, cadê o plano? Não tem, gente, entendeu? Então, assim, não adianta nada. Então, assim, é um pouco isso que eu estou falando. Assim, já que já tem o plano, a gente está fazendo agora o reverso. Agora, São Vicente está num momento ótimo, que vocês estão começando agora.
né? Então, assim, faça um lab cidadão para esse processo aqui, entendeu? Faça um plano que tem, que a galera se apropria. Agora, para isso tem que negociar. É óbvio que você vai ter que ceder, que a construção ela é conjunta, ela né, tem essa coisa de você ter que ceder, né? Mas eu acho que eu iria por aí, assim. E tem jeitos de fazer. A gente está fazendo agora um lab com o MDS, lá em Brasília, para a melhoria do CAD único. Depois eu posso contar essa experiência, né, que é uma experiência já mais direto com o governo, com o ente federado, né, onde a solução ela já vai sair aplicada a uma política pública. Entendeu? Então, é um pouco por aí que eu acho. Assim. Primeiro, respondendo para o meu xará ali, para o Gabriel, a Georgia já tocou num ponto interessante também sobre pensar essas cooperações internacionais aqui. Eu tenho falado muito assim dessa arquitetura e tentando opinar o mínimo possível para só tentar descrever o que acontece, mas eu também tenho opiniões muito fortes sobre como essa arquitetura funciona e não funciona e por que ela não funciona da maneira que a gente acha que ela deveria funcionar, né? Acho que quando a gente pensa todas essas arquiteturas de cooperação, acaba surgindo muito isso que a Georgia comentou, de várias consultorias que vêm de fora, e aí tem esse caso da GIZ, que é uma consultoria alemã que tem ajudado muitos municípios a pensar seus planos de adaptação, né? Não sei se já passou por aqui também. Claro que é um trabalho importante, porque aglutina pessoas. Não estou tentando descaracterizar a importância dessas parcerias internacionais, né, de realmente uma cooperação técnica, científica legítima, mas, ao mesmo tempo, o que pode acontecer é uma grande Ctrl-C, Ctrl-V-tização dos planos de adaptação, o que é um problema, porque você pega ali a Alemanha, é um país deste tamanhinho, né, então a expertise dos alemães sobre território, sobre o território é pequena. Então, tem dois problemas. Eles não conseguem entender a dimensão continental do Brasil e não conseguem entender os diferentes Brasis que existem dentro do Brasil. Então, ao passo que, para mim, eu acho super relevante você pensar uma cooperação internacional com especialistas vindos de fora, ao mesmo tempo, a gente tem que levar em consideração todos esses saberes que vêm de baixo para cima e que eles precisam estar igualados nessa mesa de negociação ou nessa construção do que são esses planos e de como essa cooperação vai chegar no território. Aqui, pensando em cooperação técnico-científica, que ela falou da GIZ, me lembrou de tudo isso que a gente vem tentando falar. Acho que o áudio que o Júnior mostrou aqui da Sarah Marques, que é essa ativista lá de Caranguejo Tabaiares, mostra muito assim de como você tem ali um saber, um conjunto de saberes das pessoas que estão no território, que estão enfrentando. Eu também eu conheço a Sara, ela me contava assim da época do Covid, como era difícil você ter que pensar as chuvas, ao mesmo tempo ter que pensar a cesta básica para o pessoal da comunidade. Então, assim, são várias emergências climáticas que vão acontecendo ao mesmo tempo e eles precisam necessariamente desenvolver as tecnologias de vivência e de sobrevivência para lidar com tudo isso. Então, eles sabem. E aí, imagina a consultoria alemã que chega para pensar o plano de adaptação, ele vai considerar todos esses saberes, ele consegue ouvir, então acho que tem um aprendizado sobre isso. Mas, Gabriel, voltando para a sua pergunta, né, que era um pouco de exemplos de como você pensa articulações nacionais, transnacionais de municípios. Acho que a gente tem exemplos super interessantes acontecendo no cenário internacional. Existe uma ONG chamada C40, que é um exemplo interessante para você pensar as maiores cidades do mundo, e aí acho que São Paulo está no C40, agora não vou lembrar de cabeça, né, mas você pega, sei lá, Mumbai, Tóquio, Nova York, né, grandes cidades que são quase países, né, eles têm já essa ONG que articula essas grandes cidades dentro desse sistema internacional para que elas possam não só compartilhar experiências, né, de grandes projetos de políticas públicas, mas também, eu acho que aí vai para a sua pergunta, para que elas possam se unir ali na mesa de negociação, ali nos espaços internacionais, para se apresentar como um coletivo e conseguir trazer demandas, conseguir pedir financiamento, conseguir... Porque imagina, se você pega uma cidade como Mumbai, Índia,
um país que ainda, parecido com o Brasil, né, ainda que tenha um desenvolvimento econômico, é um país de muitas desigualdades, né, onde falta política pública ou ela é ineficaz. Você consegue colocar Mumbai junto com Nova York, submetendo para um edital de financiamento. Então, Nova York consegue ajudar Mumbai naquilo que ele não consegue fazer do edital, e eles se ajudam e conseguem ter um acesso. Porque e aí, para finalizar essa pergunta, um dos grandes problemas desse cenário internacional de financiamento não é nem às vezes que falta o dinheiro. Às vezes o que acontece os editais eles são tão complexos do ponto de vista burocrático, técnico, que os países que mais precisam, as cidades que mais precisam, por exemplo, nem têm condições de acessar aquele edital, porque ele não tem pessoal, não tem capacidade técnica para simplesmente preencher aquele edital de tão complexo que ele é. Então, por isso que quando você pega consórcios, você pega coletivos, você consegue juntar pessoas com expertises diferentes e se complementar e conseguir, né, aplicar para um determinado recurso, né? Eu já sentei várias vezes com muita gente de África, né, e nessas negociações, imagina que para um país, por exemplo, vamos pegar, sei lá, eu estava com o pessoal de Angola mês passado lá na Alemanha, né? Vai tipo 2, 3 pessoas de Angola representar o país todo na negociação versus, sei lá, a Alemanha que vai tipo 50 pessoas na negociação. E aí os angolanos têm que ficar se juntando com os outros africanos para eles poderem compartilhar expertises e experiências e até mesmo o trabalho, voltando para uma questão importantíssima, porque isso é trabalho, né? Para você estar né, pelo menos tentar se igualar ali na mesa de negociação com os alemães, com os europeus, com os americanos e assim por diante, né? E aí você tem, por exemplo, nos países europeus, pessoas que são especializadas em negociação climática, trabalham 10, 15, 20 anos, né? No caso de países africanos, às vezes, você nem tem uma pessoa especialista, então a pessoa com quem eu estava conversando era da Secretaria de Finanças, né? Ela não tinha especialidade climática, porque o país não tinha ali a pessoa para enviar, então manda a pessoa que está mais próxima disso para tentar negociar e pedir financiamento. Então, veja que as assimetrias também ali na prática, elas não são só assimetrias mesmo desse poder geopolítico global, mas eles estão uma assimetria assim, nas pessoas que estão ali, né, enfim, várias questões para explicar isso, né, o racismo, o colonialismo, o Júnior falou de tudo isso. Mas tem experiências legais, o C40 é interessante. Se você entra no site do Global Climate Fund, o GCF, você também consegue ver todos esses editais que eu estou te falando e como que esses municípios tentam disputar ele. E aí, para fechar, eu não peguei o seu nome, qual que... O do Vinícius, de novo, assim, eu acho que o Brasil tem muitas coisas, né? Tem muitos Brasis. Se eu olho, voltando também para a fala do Júnior, que ele trouxe os dados de Norte e Nordeste, né? Para mim, Norte e Nordeste, a principal medida climática é saneamento, ponto. Assim, é o mais importante, é saneamento, ponto. Se você pega Norte, na região da Amazônia, ou Mato Piba, Cerrado, para mim, as principais políticas municipais é combate ao desmatamento, ponto. Né? Se você pega regiões mais metropolizadas, e São Paulo, Rio de Janeiro, é habitação, ponto. Então, assim, eu acho que depende muito de onde você está olhando, né? E nem sempre são aquelas coisas que a gente acha que são necessariamente climáticas. Esse é um ponto muito interessante, que também o Júnior falou, a Georgia falou, né? Vamos pensar aqui, e isso acontece muito, vamos transformar a nossa frota de ônibus em não sei o que lá. Sendo que você poderia pegar esse dinheiro internacional para investir em moradia e saneamento, que seria muito mais efetivo, né? De novo, não é desqualificando a importância de ter uma frota carbono neutra, isso é super importante, mas utilizando a lente da justiça climática, criar uma ordem de prioridade sobre como você utiliza os seus recursos, né? Ainda mais num país onde a nossa contribuição para as mudanças climáticas não vem, por exemplo, de ônibus, não vem do desmatamento. Né? Então, assim, é a gente conseguir ver qual que é o nosso lugar nessa geopolítica global e, ao mesmo tempo, pensar para as pessoas mais afetadas e colocar uma ordem de prioridade nisso. Tá? É um pouco do que eu penso. Muito obrigado mais uma vez. Então, eu acredito que
já passamos um pouco do horário, né? 20 minutos. Então, a gente encerra, né, a primeira mesa, a mesa de abertura. E aí, amanhã e sexta-feira, a gente tem mais mesas, mais diálogos, mais debates. Tá? Eu acho que é isso. Boa noite, né? Pode sim. Eu sou meio debochada às vezes, mas eu só queria dizer uma coisa. Vocês são muito importantes. Assim, eu sou muito fã de gestores públicos, pesquisadores, pessoas que são engajadas, porque, assim, o povo fala assim, Brasília não tem nada, Brasília não sei o quê. Não é verdade. Assim, tem muito servidor e servidora pública engajado há anos segurando esse país, entendeu? Fazendo coisa, trabalhando hora extra e querendo fazer a coisa certa, querendo acertar. Então, eu só queria, de fato, elogiar vocês, que vocês são maravilhosos, pessoas maravilhosas, e que vocês sigam aí na trajetória de vocês. E elogiar mais uma vez o evento, que foi muito bom. Obrigada, viu? Então é isso, né, gente? Obrigado. Sim, amanhã é no Espaço Multicultural.